Olá, muito boa noite. A paz de Cristo a todos os nossos irmãos. Meu nome é Michel Vinagre, pastor presidente da Igreja Batista Alfa e Ômega. Hoje, sexta-feira, estamos aqui voltando aos poucos ao estudo da Epístola de 1 Pedro. Queria pedir aos irmãos de 1 Pedro e paramos aqui, né? Explicamos o que seria uma pedra, né, de esquina, uma pedra de tropeço, e paramos em 1 Pedro 2,9, né, e vamos 2,9, 10 em diante. Irmãos, como é sabido e notório, né, nós estamos orando pela família daquelas crianças de Belford Roxo para que haja um resultado, né? Somos pais, né? Mesmo não, se você não seja, a mínima empatia pode imaginar a dor, né, daquelas mães. Eu estava vendo uma imagem da quadra, né? Às vezes as pessoas querem julgar muito, né? É do lado ali do condomínio, né? Eu que fui nascido da Baixada Fluminense, a gente brincava o dia todo, voltava à tarde. Hoje, cada vez mais complicado, né? E a gente não pode se vangloriar disso. A criança tem que estar na rua brincando, chutando, arrancando a tampa do dedo com futebol, entendeu? Então esse novo normal nosso não pode ser lisonjeado, né? E ainda que fosse um caso de, sei lá, de não estar ali olhando muito bem as crianças, não seria o momento adequado, né? Mas eu estou muito triste com isso e ir para Manaus, né? Orando, tirar essa politização das coisas. As pessoas estão morrendo, né? Só existe um lado, tá? Só existe um que tem razão. Em vez de você botar nome, Jesus Cristo tem razão. Esse eu garanto a você que ele não peca, não erra. Homem nenhum é digno de qualquer patamar que não seja de respeito, de irmão, hierárquico. Ou seja, o único que tem razão e que não erra é o Senhor. Queria ler com vocês primeiro a Pedro 2,9, né? Pedir essa oração. No final nós vamos estar orando. E queria estar pedindo aos irmãos para nós avançarmos no nosso estudo. Assim diz a palavra de Deus. Vós sois, Pedro falando, né? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste, né? Misericórdia. Então, nós temos que nos atermos, né, aqui sobre isso, né? Quem nós somos, né? Essa constatação, né? Eu tenho aqui algumas anotações, né? A primeira é o seguinte: posições e deveres dos cristãos, né? Esses dois versículos, ele fala honorável, ou seja, vem de honra, né? Vem a situação de status mesmo, e santa, ou seja, com toda a ascendência, todo mundo que ascende, né, ou sobe, né, ela tem também uma grande o quê? Uma grande responsabilidade, né? Ou seja, o que muito é dado, muito é cobrado, já diz a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos. Então, da mesma maneira que Deus deposita tanto em nós, tanto amor, nos ama, nos capacita, nos gera, ele vai cobrar, obviamente, de uma pessoa que sabe a palavra, que conhece Deus, que teve experiência com Deus, diferente de uma pessoa que nunca ouviu falar do Evangelho, entendeu? É óbvio que qualquer julgamento ele é personalificado, e só Deus, né? Na prática, todo julgamento teria que ser personalificado. Mas, por exemplo, eu olho para o judiciário, ele vai criando estrutura, não tem como abranger, né, literalmente cada pessoa que, que possa estar ali. Agora, Deus não, Deus sabe da individualidade, né? Deus sabe da individualidade de cada uma. Então é isso, né? O povo de Deus, ele está com a posição e devendo, numa condição honorável e santa, ou seja, nós temos que trazer para nós essa responsabilidade. Deus me ama, ama, Ele me gerou, gerou.
É, Deus tem expectativa com a minha vida? Tem. Então também tenho que aquilatar isso para que eu venha ser grato a Deus. A grato a Deus. Deus te fez pouco, mas fez muito, né? Então, na minha anotação, né? Honorável, qual a posição? Honorável e santa como o povo de Deus deve oferecer louvor a seu libertador divino. Mais uma vez, se você está acompanhando o nosso estudo de 1 Pedro, sendo extremamente repetitivo, mas crendo que a repetição, né, é que produz em nós o aprendizado, né? A repetição são os exercícios. Pedro estava se dirigindo a uma igreja, estava numa luta contra o extermínio, tá? Numa luta contra o extermínio. Ou seja, nós vemos, né, que Deus estava ali com a sua generosidade, traçando realmente a questão ali era de vida, né? E, obviamente, né, uma igreja que mesmo estando diante desse caos, recebeu ali toda a motivação, mas também recebeu que era para continuar firme em obediência e louvando a Deus. Ou seja, circunstâncias não outorgam murmuração, não outorgam rebelião, não outorgam nada, né? Ninguém é diante de Deus credor diante de Deus, só aprendi. Às vezes você pega, se você gosta de estudar a Bíblia, você vai ler o livro de Jó, você vai se comovendo, né? Mas Deus não pede desculpa a Jó. Deus ele não chega a Jó falar, não, eu te botei aqui porque o diabo era para mostrar. Não. Deus ele começa questionando a Jó, porque ainda que Jó não tenha blasfemado, ele murmurou alguns pedaços. Ele se quedou aquelas pessoas que foram ajudar, mas acabaram atrapalhando. E ele começa a colocar, sabe, onde você estava quando os ossos foram formados? Onde você estava antes que Deus colocou o limite entre a terra e o mar e falou, daqui você não passa? E começou a surpreender ele, perguntar onde você estava, né? E ali é muito lindo esse encontro, porque eu dei só 2 exemplos, ele vai falar várias coisas, né? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, né? Hoje, quando a gente está na igreja, né? A gente vai, abre sua Bíblia em Jó, procura, né? Mas eu percebo que as redes sociais são mais, como eu posso falar? As foitas, né? Afoitas. Não permite muito tempo de... Olha lá, Jó 42:2 fala, né? Disse Deus a Jó, né? Deus responde a Jó no 38, né? É muita pergunta, mas se você quiser uma boa leitura, Jó é um livro poético, né? Tem estrofe, é muito bonito. Depois disso, Jó 38, respondeu o Jó, depois disso o Senhor respondeu a Jó no redemoinho. Quem é este que escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? E ele vai começando, né? Jó 38:6. Sob o que estão fundadas as suas bases, o que assentou a sua pedra de esquina? Ó, pedra de esquina, aqui Jesus falando, já falando de Jesus, né? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Né? Onde você estava quando isso tudo aconteceu, né? Eu estou pegando aleatório, né? Já estou em Jó 39, né? É todo feito em questionamentos a Jó. Sabes o tempo em que as cabras monteses têm os filhos? Observa quando as corças dão as suas crias. Depois disso, 40 já. Disse mais só Jó, quem contende com o Todo-Poderoso ensinará. Quem ensina a Deus, né? Quem assim o arguiu Deus responde essas coisas, né? E vai falando várias coisas aqui. Deixa eu ver se 41 tem alguma anotação. 41, né? Podes pescar com um anzol ou leviatã ou ligar sua língua com uma corda, né? Jó 41, 7. Podes encher-lhe a pele de arpões ou a cabeça de figas, né? Jó 41:26. A espada que o tocar não poderá penetrar. Ou seja, na época Deus vai dando um monte de problemas locais, né? E Jó não respondeu nenhum, como não responderia, né? Hoje a ciência poderia falar uma coisa ou outra. Ou seja,
nós temos que ter noção disso, né, do chamado da santidade. Vós sois geração santa, eleita, já estou lendo agora 1 Pedro 2,9, voltando para o estudo. 1 Pedro 2,9. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis o quê? A grandeza daquele que vos chamou das trevas para a luz. Quer conhecer o Evangelho? Fale das trevas que você estava e a luz de Cristo. Porque pregação do Evangelho sobre a égide, né, de só criticar os outros, não está mostrando nada. Não está mostrando nada. Você está se tornando uma pessoa insuportável, insábia, está gerando ali pessoas que de alguma forma vão criar resistência ao Evangelho. Então, anuncia aquele que te chamou das trevas para a luz. Sabe, eu estava aqui hoje em casa, estou dando exemplo, né? E todo mundo hoje, né? O ano está difícil, né? A gente comecei agora com um milagre de Deus colocar minhas filhas na escola cara, não por ego, porque é cara. E eu estava vendo aqui os cachorros brincar, né? Vou voltar ao trabalho mesmo segunda-feira. E assim, aquela coisa, aquela paz, sabe? Os cachorros todos se divertindo, as crianças brincando. Isso não tem preço, irmãos. Tem pessoas que vivem no inferno, né? Tem pessoas que têm muito, não teriam esses problemas, né? Então a gente tem que ser muito grato a Deus pela paz que nos traz o lar, mesmo diante das dificuldades. Cristo traz paz, pela saúde, pelo poder de Deus na sua vida. Então, meus irmãos, sejamos gratos ao Senhor, sejamos, sabe, pessoas com coração ardente, anunciar as boas novas de Jesus. Então ele vai falando, ó, geração eleita, sacerdócio real, geração eleita, né? Eleição, ou seja, Deus lhe escolheu. Ou seja, não foi você que chegou, eu quero ir porque eu sou bom, eu não roubo, eu não fumo, não. Foi um amor unilateral. Sacerdócio real. Sacerdócio, ele tinha duas funções, né? Ele tinha a função de preparar o culto a Deus. Jesus foi o sumo sacerdote, ou seja, o sacerdote tinha noção de levar, não, você é o sacerdote hoje, ou seja, você leva a sua oferta a Deus, você fala com Deus diretamente sem a necessidade de um homem por você, que seria a figura do sumo sacerdote. O sacerdote cuidava das coisas de Deus, você cuida da coisa de Deus. Só que o sacerdócio, ele tinha que ter linhagem, tinha que ser da tribo de Levi, o sumo sacerdote tinha que ser de Levi, da linhagem de Arão. Hoje não. Deus pegou os Joãos e as Marias da vida, aquelas pessoas desacreditadas, aquelas pessoas que eram faveladas, aquelas pessoas que eram doentes, aquelas pessoas que ninguém davam nada, e transformou em príncipe e em princesa. É sacerdócio real, porque Deus não olha a cor de pele, não olha a questão financeira, Deus olha o ser humano. Então olha que coisa linda. Povo adquirido, foi por preço de sangue, né? Para que isso tudo? Para você ser um playboy de Cristo, ou seja, o que é o retrato do playboy, né? Aquela pessoa, né, que senta-se num lugar, mas não conquistou nada, mas ela tem tudo, chegou para ele. Então ele não sabe a efetivação do custo, ele não sabe o preço que geralmente a pessoa deu. Então era aquela pessoa que não consegue ter empatia do próximo, né? Olha, cheguei atrasado hoje porque o trem quebrou. O problema é teu, chegar na hora. Ele não passou por isso, né? Ele não passou que acabar com, quem lembra da época do Vale do Transporte, né? Ele não tem noção, porque ele está num mundo que não é o mundo real. Mas nós não, temos que estar no mundo real. O mundo de Cristo, o mundo onde a dor está latente, onde as pessoas estão passando fome, onde a Igreja Batista, ela vive de 2, 3 pessoas aqui, meu dízimo, e 2, 3 pessoas que confiam, que eu não vou pedir, ainda não tendo CNPJ, essas coisas, e ali nós já temos uma boa receita para conseguir o templo e já ajudamos a caridade, ajudamos um projeto de uma pessoa muito digna, que dá satisfação, mostra cesta básica, todo mês está ali ajudando o próximo. Não é a questão de quantidade, é a questão de atitude. A gente tem que estar. Por que eu pedi oração pelo Manaus? Porque as pessoas estão morrendo sem respirar. Eu não quero. A pessoa está morrendo afogada, você vai ficar definindo a fórmula da água? Eu não quero saber o que foi, depois apura-se. Tem que ajudar aquelas pessoas, as mães de Belfor Roxo. Você tem noção que uma pessoa, como uma das vítimas relatou, né? A pessoa ligar e pedir, falar que tem
a direção das crianças, mas queria dinheiro. Você sabe a crueldade na pessoa querer encharcar uma família nessa situação? Então nós temos que ser diferentes. Para que Cristo nos chamou? Para anunciar a luz, as boas esperanças. Olha, Jesus salva. Jesus pode restaurar esse casamento seu. Jesus pode abrir essa porta de emprego. Jesus pode curar a sua enfermidade. Jesus Cristo te ama. Larga essa crendice de tocar, de santo. Larga essa crendice de obra, bruxaria e feitiçaria. Entrega a tua vida a Jesus. Ele é o único caminho. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Só existe um mediador entre Deus e o homem. Tome coragem, entrega a tua vida a Jesus. Estou vendo tantas pessoas ouvindo a palavra, curtindo, glória a Deus. Mas dê um passo, aceita o Senhor como seu Salvador. A luz está latente, está toda hora pregando o Evangelho, anunciando. Você que está me ouvindo, não endureça o seu coração. Se você está afastado, volte para os caminhos do Senhor. Se você pensa desviar, não faça isso. E se você ainda tem dificuldade, não é a hora, isso é mentira, a hora é hoje. Aquele que começou a boa obra vai terminar, aperfeiçoar. É Deus, é um chamado de fé. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. É o Senhor que sustenta em todos os momentos. Então anuncia a luz. Desculpa. E para encerrar, versículo 10. Antes não era povo, mas agora sou povo. Antes não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançou misericórdia. Eu não era ninguém, eu não tinha misericórdia. É o meu dever ter o mínimo de misericórdia e empatia com os fracos, com os caídos. Que Deus ele abençoe a tua vida, que Ele fale melhor o seu coração, que Ele produza frutos dignos de ser chamado de cristão. Vamos orar por essas pessoas? Bendito Deus, eterno Pai, eu oro, Senhor, pela minha mãe, está com os índices glicêmicos altos. Senhor, eu começo orando aqui pelas pessoas do grupo, pessoas com problemas na família, pessoas com problemas de saúde. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, pela vida do Paulino que está enlutado. Eu oro por essas famílias, Senhor, que se encontram lutando para saber simplesmente o paradeiro do filho. Só tem de misericórdia, faz um milagre. Deus, oro, Senhor, por Manaus, Senhor, um país rico, à margem, Senhor, de corrupções, à margem do egoísta, à margem de uma guerra civil, à margem, Senhor, somente de desunião, de troca de farpas dos dois lados, Senhor, de idolatria a homens, Senhor, traz do Brasil para ser um país cristocênico. O único que tem razão é Jesus Cristo, o único que não erra é o Senhor, o único que não vai decepcionar o Senhor. Abre os olhos dos teus filhos, abre os olhos, Senhor, e venha visitar, Senhor, esse país, trazendo a vacina, trazendo a recuperação econômica. Senhor, visita Manaus nesse caos, Senhor, que todo culpado venha ser julgado segundo a retidão da justiça, mas nesse momento socorra aquelas pessoas que morreram, estão morrendo porque não conseguem respirar. Deus, eu peço, eu clamo a Ti a Tua bênção, a Tua proteção espiritual, essa é a minha oração em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, fique em paz, meu irmão.